Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de julho de 2025. São 14 horas e 30 minutos. Donald Trump está morto. É isso mesmo que você ouviu. O Donald Trump morreu politicamente. Infelizmente, politicamente. O fato é que a popularidade de Trump, a imagem dele nos Estados Unidos está derretendo com uma velocidade tão grande quanto a velocidade com que a imagem dos Estados Unidos derrete mundo afora. É um processo muito intenso que vem acontecendo e se agravou com o caso Epstein. É um escândalo sexual regado a uma quantidade imensa de imagens que circulam pela internet de forma cada vez mais intensa. Muitas imagens de Trump em cenas constrangedoras com adolescentes, com meninas aí de 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e ligados ao Epstein, ao caso Epstein, um milionário parceiro de farras de Donald Trump, que foi preso por pedofilia e acabou tirando a própria vida. Esse caso, aliado à intromissão no Brasil, que está repercutindo muito mal nos Estados Unidos, está sendo extremamente criticado nos Estados Unidos, que o Donald Trump está comprando briga com o mundo inteiro e as tarifas dele estão provocando uma forte inflação nos Estados Unidos. Por conta disso, as pesquisas de opinião revelam que a popularidade do Trump não para de cair. Inclusive, até o jornal que basicamente foi comprado por Trump, o Washington Post, que está noticiando que ele se deu mal, imprensa europeia, o mundo inteiro está dizendo que o Trump se deu mal ao atacar o Brasil. Então, vamos assistir a essa reportagem que mostra que a coisa não é bem assim. Inclusive, tem veículos de imprensa que dizem que o Donald Trump não tem, na verdade não é o Donald Trump, os Estados Unidos não têm força para esmagar o Brasil como eles querem do ponto de vista econômico. Eles podem fazer isso do ponto de vista bélico, militar, que não vão fazer, até porque não fizeram nem contra Cuba. Não há uma razão para isso. E seria um desastre nos Estados Unidos eles quererem enviar jovens de novo para uma aventura militar em qualquer parte. O Trump, inclusive, se elegeu criticando essas aventuras militares. O que o Trump pode fazer é criar alguns problemas para nós e para ele também lá nos Estados Unidos. É por isso que o presidente Lula e o STF estão dobrando apostas após apostas sucessivamente. Vamos assistir. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Good to be with you. I'm Katie Tur. Donald Trump is meddling, this time in Brazil, using the cover of trade as a way to strong-arm the democratic country into backing off one of his political allies, the former president of Brazil, Jair Bolsonaro, a man who also tried to claim the election he lost was rigged. A man who also allegedly helped fuel an attempted insurrection of Brazil's own government. But Bolsonaro, unlike Trump, has gone to trial for his role, and the Supreme Court down there could very well convict him and put him in prison later this year. In a letter to Brazil's current president Lula, Mr. Trump calls the prosecution a, quote, international disgrace. But Lula is not backing down, telling Trump Brazil is a sovereign country with independent institutions that will not accept being abused by anyone. But it isn't just a letter from President Trump. He's actively trying to pressure Brazil financially with 50% tariffs, claiming the U.S. has a trade deficit with the country. But that's not true at all. The U.S. actually has a trade surplus with Brazil. So why is Donald Trump using the cover of trade
to interfere in another democracy. E, finalmente, uma nova regra. Todas as crianças americanas devem estudar a Constituição, mas não a nossa, e sim a do Brasil. Porque a Constituição deles está funcionando muito melhor do que a nossa. A América participou de um experimento científico muito claro com o Brasil, onde enfrentamos a mesma situação. E quando se trata de democracia, nós somos os únicos que foram depilados. Brasil, vocês sabem. Eis o que aconteceu. Em 2020, Trump perdeu as eleições e embarcou numa campanha de mentiras contra a votação, para convencer seus apoiadores de que a eleição foi fraudada, o que resultou no cerco da capital de Washington em 6 de janeiro. 2 anos depois, no dia 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro, um populista brasileiro conhecido como Trump dos Trópicos, ele repete exatamente o manual do Trump depois de perder as eleições. E milhares de seus apoiadores atacam a capital brasileira. Os ambos ataques falharam, mas é aqui que vemos uma diferença entre uma democracia e uma que está pendurada por um fio, que é a democracia dos Estados Unidos, onde não se puniu quase ninguém, ao contrário do Brasil. Depois do 8 de janeiro, praticamente todo o Brasil se virou contra os conspiradores e fez do Bolsonaro um pária. No Brasil, Bolsonaro foi banido de concorrer novamente e o Brasil se uniu em torno de um novo líder, que andou de braços dados com líderes parlamentares da esquerda e da direita. No Brasil, as eleições são supervisionadas por um tribunal eleitoral especial, com juízes que cumprem 2 mandatos, mas aqui na América não temos isso. A América leva 2 meses para contar os votos, tempo o suficiente para os perdedores tramar e bagunçar. Já no Brasil, o voto popular sempre vence. Todos vão às urnas no mesmo dia e o resultado das urnas sai no mesmo dia. Então, logo em seguida, todos vão para as ruas em comemoração e mostram seus pênis. Desculpe, mas fizemos o experimento e perdemos. No Brasil, contestar falsamente as urnas tem um limite. Mas, infelizmente, aqui não. Há 172 negacionistas no Congresso nesse momento. Mas os republicanos expulsaram apenas um cara. E, ironicamente, ele era do Brasil. Gente, é simplesmente impossível bloquear GPS aqui no Brasil. Porque o que vocês chamam de GPS, na verdade, é GNSS, que é Serviço de Geolocalização. Sair aqui, olha só, e testa aí no seu celular, baixa esse aplicativo, GPS Teste, e veja quais satélites você está usando aí na sua cidade. Não, você não vai ficar sem Uber, porque o Uber vai usar todos esses outros satélites. Dá para ver o céu em tempo real. E em tempo real, aqui na nossa região, tem 41 satélites que não são dos Estados Unidos, do GPS, e sim GLONASS, Galileu, BDS, que é o maior do mundo, que é o chinês. Inclusive, é o que tem mais satélites aqui na minha cidade, que é no interior do Paraná. Saí andar com a minha cachorrinha para mostrar para vocês. E faça o teste na sua cidade. Veja quais satélites estão aí fazendo a sua localização em tempo real. E a minoria serão dos satélites dos Estados Unidos. Se parar de pegar sinal, ainda tem os outros 3 sistemas combinados que ele vai continuar pegando sinal. Isso, máquina agrícola. Eu pesquisei, toda máquina agrícola dos últimos 20 anos tem GNSS e não GPS. Todo celular desde o iPhone 11, desde o Galaxy J7, tem GNSS de todas as marcas. Você nunca viajou? Quando você sai do país, automaticamente aparece qual GPS você está usando. GLONASS, Galileu, BDS, ou o próprio GPS, que também. E usa todos ao mesmo tempo para redundância de precisão. Então, para ser o mais preciso possível, pega GPS, GLONASS, Galileu e BDS e combina para ter a maior precisão possível para navegação. Mas se tirar o GPS, vai continuar usando GLONASS, Galileu e BDS, e todos esses funcionando no Brasil em tempo real. Para bloquear, teria que instalar bloqueadores gigantes ou um mega disparador de rádio que impedisse todos esses GNSS de chegar no Brasil. E a chance disso acontecer, é 0. Se a gente for ficar atrás dos bolsonaristas, a gente vai ficar louco, né? Porque é cada hora uma mentira que eles inventam, uma mentira diferente que eles inventam. Aqui, por exemplo, se você quer ver, eles inventaram
que o Pedro, que o, como é que é, o Barroso, a filha dele, ia ter que sair dos Estados Unidos, porque o Trump mandou, etc, etc. Eu estou procurando aqui, eu não acho, então eu volto para lá. Bom, a questão é a seguinte, aqui você vê uma outra notícia. A França anuncia que começou a aceitar pagamentos via Pix de turistas brasileiros. Os franceses adoram encher o saco dos americanos, né? Mas a situação do Trump está ficando muito complicada nos Estados Unidos por uma série de fatores. E um desses fatores é a questão da pedofilia aí, que a internet, o X do Elon Musk, está fervendo com as fotos de Trump. São as fotos impressionantes. Eu não vou nem botar muitas aqui, né, porque são assim bem asquerosas essas fotos. Isso aqui é um viaduto lá nos Estados Unidos para você ver como é que está o clima lá, né? Mas aí você vê, olha só a situação, né? A gente vê aqui, olha só a situação. Tem coisa muito pior que essa, sabe? Tem coisa muito pior que essa. Ele é o escândalo do Epstein. Esse espião judeu Epstein era amigo do Trump e eles se dedicavam a caçar adolescentes lá nos Estados Unidos, meninas de 13, 14, 15, 16 anos, né? Uma coisa horrível. Bom, quanto isso, o Supremo aparece no mundo inteiro, como você viu aí naquele programa que é campeão de audiência na programação americana. O Supremo aparece bem na foto. Aqui você vê The Japan Times, olha só. Supremo Tribunal Federal desafia Trump e sinaliza que não há recuo em relação a Bolsonaro. A ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, devido a uma investigação legal sobre seu aliado político, o Bolsonaro, pegou a Suprema Corte em Brasília desprevenida. O Supremo está em recesso durante o mês de julho e nem todos os seus juízes estavam no país, dificultando a reunião para formular uma resposta. Mas um grupo de juízes, incluindo Alexandre de Moraes, que não tirou férias, explico eu aqui, começou a discutir uma resposta, mas a afirmação da soberania nacional do que amenizar as tensões com os Estados Unidos. Logo após Trump ameaçar impor tarifa de 50% ao Brasil em 9 de julho, esse grupo defendeu que o tribunal emitisse uma declaração contestando a afirmação do presidente de que houve uma caça às bruxas. Aqui você tem o The Washington Post, inclusive jornal que eu sou assinante, tá? E diz o Post, ele é chamado lá de Post, né? É um jornal da capital, né? Da capital Washington mesmo, por isso o nome. As tarifas do Trump podem prejudicar o comércio dos Estados Unidos com a União Europeia, uma potência exportadora global. Esse jornal começou a ensaiar aí uma bajulação para o Trump, mas de repente começou a perder, que é um jornal histórico esse, começou a perder assinantes assim, em escala industrial, e voltou a fazer o que faz todo o resto da grande imprensa norte-americana. Aqui é sobre a reação na Europa às tarifas dos Estados Unidos, que eles estão impondo para todo mundo. Para o Brasil agora estão impondo mais. Mas isso está gerando consequências muito graves para os Estados Unidos, que estão afetando muito o Trump, para você ter uma ideia. Diz aqui que a ameaça do presidente Trump, eu traduzi evidentemente, né, para o português aqui, a ameaça do presidente Trump de impor tarifas de 30% à União Europeia interrompeu as negociações de automóveis a vinhos. Esses são setores na linha de fogo. A ameaça do Trump de impor tarifas de 30% à União Europeia a partir de 1º de agosto atrapalhou semanas de negociações delicadas com a União Europeia. E aí também estão vindo retaliações da União Europeia que estão atingindo o consumidor americano. Aqui é um artigo que repercutiu bastante hoje no Brasil, mas aqui colocaram um só, há um monte desses artigos, né? O que repercutiu mais hoje aqui no Brasil foi esse do Post, dizendo que a intimidação do Trump ao Brasil está saindo pela culatra. Essa é a matéria original que está sendo comentada por aí,
que diz o seguinte: o Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania nacional, disse um diplomata sobre as ameaças e tarifas em apoio a Bolsonaro. A matéria é de Ishan Tharoor. Diz ele, há cerca de 5 décadas, um presidente dos Estados Unidos provocou uma mudança na relação do seu país com o Brasil. O presidente Jimmy Carter decidiu pôr fim ao que havia sido um apoio americano incondicional a uma série de ditaduras anti-esquerdistas latino-americanas, incluindo o regime apoiado pelos militares entrincheirado em Brasília. A ênfase de Carter nos direitos humanos é acreditada por alguns políticos brasileiros por ajudar a criar o espaço para a transição do Brasil para a democracia em meados da década de 1980. Meio século depois, a situação se inverteu curiosamente. Um presidente dos Estados Unidos, explicitamente indiferente à causa dos direitos humanos globais, se posicionou em defesa de um eleitorado político no Brasil que demonstra abertamente nostalgia, ou seja, saudade dos tempos da ditadura militar. O Trump ameaça romper laços com o segundo país mais populoso do hemisfério em apoio ao Bolsonaro, um militante de extrema-direita que enfrenta julgamento por seu papel em um violento plano de golpe que se seguia à eleição de Lula em 2022. Este mês, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras para os Estados Unidos, com início previsto para agosto. Mesmo em meio à arrogância e ao teatro das guerras comerciais globais de Trump, sua ênfase no Brasil foi notável. Os Estados Unidos têm um superávit comercial significativo em bens e serviços com o gigante latino-americano, tornando um alvo incomum para o protecionismo de Trump. Mas a Casa Branca não escondeu sua verdadeira agenda, a suspensão dos processos judiciais contra Bolsonaro, bem como medidas punitivas contra os ministros do Supremo, incluindo Moraes. Essa suposta censura desencadeou a ira da direita americana e do magnata da tecnologia Elon Musk, cuja plataforma X estava na mira de Moraes. A ação de Trump ocorreu após uma campanha de lobby realizada por Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos e postou um vídeo na semana passada na Casa Branca. As ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem em direção a Washington, mas a economia brasileira é a maior e mais diversificada, do que a de seus vizinhos, e seu líder percebeu uma oportunidade na crise. Não podemos deixar o Trump esquecer que foi eleito para governar os Estados Unidos, não para ser imperador do mundo, disse Lula a Christiane Amanpour, da CNN, lá nos Estados Unidos. Em entrevista no final de semana, ele apareceu em comícios ostentando um boné azul característico com fonte semelhante à dos bonés do MAGA de Trump. Estampado em português, o Brasil pertence aos brasileiros. Moraes também parece inabalável. Na sexta-feira, ele assinou uma medida punitiva contra Bolsonaro, acusando-o de conspirar com o filho para incitar hostilidades contra o Brasil. No mesmo dia, Trump promulgou medidas contra Moraes, revogando os vistos dele e de seus familiares. Parece claro, relatou o colega dela, do autor dele, do autor Torrance McCoy, que a disputa diplomática entre Estados Unidos e Brasil não está caminhando para uma rápida distensão. Mas, seja como for, aqui você vê o Guardian, uma família de traidores. O ultimato de Trump sobre tarifas no Brasil sai pela culatra para Bolsonaro. Tentativa do presidente dos Estados Unidos de ajudar seu aliado à direita a evitar a prisão gerou uma onda de raiva e deu impulso ao rival Lula. É mais ou menos na mesma linha essa matéria. O Guardian é um dos maiores jornais da Europa, inclusive numa linha muito mais à esquerda que o Post. E aqui uma foto da manifestação em São Paulo, onde foi queimado o boneco do Trump. Aqui a maior agência de notícias do mundo, a Associated Press. A ameaça tarifária de Trump aumenta a popularidade de Lula e agrava problemas legais para o ex-líder brasileiro. Você vê que é muito jornal, os maiores jornais, toda a mídia mundial está caindo em cima do Trump e a popularidade dele está desabando. Aqui o Post de novo. Meses de tarifas de Trump estão mudando as cadeias de suprimentos e os laços diplomáticos.
E aqui diz essa matéria o seguinte, que está bagunçando, vamos traduzir aqui para você, para não ler tudo isso. Eles dizem aqui nessa matéria que o Trump está bagunçando a economia americana e impondo inflação ao país. E aqui você tem o escândalo do Epstein. Epstein é esse sujeito aqui. Essa foto é Donald Trump e sua então namorada, que é a mulher dele hoje, Melania Knauss, com o financista Jeffrey Epstein e a socialite britânica Ghislaine Maxwell, em Mar-a-Lago, lá na mansão do Trump. Né? E esse Jeffrey Epstein, ele foi preso num escândalo sexual envolvendo garotas, adolescentes, né? Que ele estava corrompendo, inclusive vendendo as garotas para milionários como esse aí ao lado esquerdo da tela, para a gente que olha essa tela. Né? Em meio à disputa pública que ocorreu na quinta-feira entre Elon Musk e o presidente Donald Trump, que é essa a razão dessa derrocada do Trump, porque o Elon Musk ele foi na veia, né? Vamos dar uma lida. Isso aqui é da época que o Musk brigou com o Trump. Essa matéria é de 6 de junho, tá? Em meio à disputa pública que ocorreu na quinta-feira entre Elon Musk e o presidente Donald Trump, o homem mais rico do mundo, o Musk lançou o que alegou ser uma grande bomba, que o presidente aparece nos arquivos criminais não divulgados do financista desgraçado, que caiu em desgraça, ele quis dizer, Jeffrey Epstein. Marque esta publicação para o futuro, escreveu Musk. Musk já havia usado as mídias sociais para amplificar alegações e não apresentou evidências. Mas, desde que o Musk fez essa denúncia, começou a aparecer uma enxurrada, mas uma enxurrada. É que são fotos muito, muito tristes. Quem quiser olhar, vai ao X e lá vai ver. Meninas mesmo. Tem algumas meninas ali que você ainda não sabe nem se são mulheres, sabe? É uma coisa horrível. Sentadas no colo do Trump, é uma coisa horrível. Quem é que vai colocar uma adolescente, né, no colo, assim, adolescentes estranhas, 2 meninas, 3 meninas, dando beijos nele? É uma coisa horrível. E consumido por Epstein, Trump perdeu terreno na economia e na imigração. Quando tomou posse, o Trump prometeu uma nova era de ouro. Está claro que 6 meses depois de assumir a presidência, o público não está acreditando nessa propaganda. Trump passou grande parte da semana passada tentando conter uma revolta na sua base em relação ao caso de Jeffrey Epstein. Ele, inclusive, teve que tirar o sigilo dos arquivos porque os próprios eleitores dele estão pressionando. Ele está perdendo o apoio assim todo dia, e esse escândalo de pedofilia agora é algo que isso, lá nos Estados Unidos, é algo que é mortal, né? Bom, em qualquer lugar, né? Mas lá nos Estados Unidos eles são muito moralistas. Aqui tem pesquisa quentinha, essa saiu hoje no New York Times, veja só. Índice de aprovação presidencial, olha aqui, ó. A aprovação é o verde, a desaprovação é o marronzinho aqui, né? Aí você vai vendo as datas. Aí, ó, 21 de julho. Né? Não, aqui tem os meses do ano, ó. Fevereiro, tá? Março, veio caindo, começou em fevereiro com a aprovação alta, mais de 50%. Especificamente, em março, se inverteu a curva e ele passou a ter mais desaprovação, mas olha como cresce, olha como está crescendo. E agora deu um novo salto aqui essa desaprovação, e ele está com 54 de desaprovação e 44 de aprovação. Está derretendo. Pesquisas recentes mostram, essa pesquisa do jornal New York Times, tá? The New York Times. Pesquisas recentes mostram que a agenda de Trump é amplamente impopular entre a população. A maioria dos americanos espera que seu projeto de lei de política interna prejudique o país. Desaprova sua condução dos arquivos, no caso de Jeffrey Epstein,
e se opõe à deportação de imigrantes documentados para outros países, que não o seu, de acordo com uma pesquisa recente da Quinnipiac. E uma parcela crescente de americanos acredita que Trump está focado nas prioridades erradas. Ainda assim, embora o índice de aprovação permaneça baixo, ele tem se mantido relativamente estável nas últimas semanas. Não é tão estável assim, né? E agora deu um salto, porque aqui ele tinha até 53%, agora tem 54% de desaprovação. Outra pesquisa aqui, né, da The Economist, 182 dias após o início do mandato de Donald Trump, a taxa de aprovação líquida do presidente é de menos 14%, queda de 1,6 ponto desde a semana passada. 41% aprovam e 55% desaprovam. É mais ou menos o mesmo número da pesquisa do Times. E 4% não tem certeza. Os republicanos aprovaram a primeira grande conquista legislativa do segundo mandato de Trump, a lei One Big Beautiful Bill, One Big Beautiful Bill, que é uma lei que reduz os impostos para os ricos, né? E isso está fazendo, estende cortes de impostos promulgados durante seu primeiro mandato, financiados por reduções nos programas de assistência social do governo e um aumento substancial nos gastos deficitários, que são o quê? Redução de impostos com o rico. Então ele está cortando programas sociais para cobrar menos imposto de rico. Ou seja, a popularidade dele não vai ter limite à queda. Olha, você veja a aprovação dele como vem desde fevereiro, caindo cada vez mais. É uma queda contínua, né? Aqui, ó. Você vê que é uma queda contínua. Então, minha amiga, meu amigo, o que vai acontecer nos próximos meses é que o Trump vai acabar adotando aquele apelido como parte do seu nome. Chicken out, quer dizer, covarde, recua sempre. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.